Descubra os 4 pecados que muitos ignoram, mas que desagradam profundamente ao Senhor. A Bíblia é clara. Aquele que pratica o pecado é do diabo. O primeiro pecado é a mentira. O rei Salomão escreveu em um de seus provérbios: "O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se alegra com os que falam a verdade." Às vezes, pensamos que uma mentirinha aqui, outra ali, não tem nada demais. Contamos uma mentira no trabalho, ocultamos uma coisa ou outra do nosso cônjuge, enganamos um amigo e por aí vai. No entanto, a mentira é algo terrível. Além de destruir relacionamentos e causar injustiças, ela pode até levar à morte. E foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. A Bíblia relata que esse casal ajudava a sustentar a igreja logo após a ressurreição de Cristo. Certa vez, venderam um terreno que possuíam para doar o dinheiro à manutenção do ministério. Contudo, decidiram ficar com uma parte do valor, mas esconderam isso de Pedro. O Senhor então revelou a mentira ao apóstolo, e o preço pago por eles foi muito alto. Veja o que está escrito. Então perguntou Pedro: "Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu controle? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus." Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que aconteceu. E se continuarmos a leitura do capítulo, veremos que Safira continuou mentindo. Os versículos 9 e 10 nos mostram como essa história de mentiras terminou. Pedro perguntou: "Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também." Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Perceba que Ananias e Safira não morreram porque ficaram com parte da venda daquele terreno. Na verdade, poderiam ter guardado parte do dinheiro. Afinal de contas, o imóvel era deles. O que desagradou ao Senhor foi o fato de terem mentido para o apóstolo Pedro, dizendo que haviam entregado todo o valor que conseguiram com aquele negócio. Viu a gravidade de uma simples mentira? Percebe o quanto ela pode ser perigosa? Então, abandone esse pecado o quanto antes, porque o Senhor detesta os lábios mentirosos. Escolha a Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E antes de mais nada, se você quer aprender como ler a Bíblia de forma simples e fácil, embarque em uma jornada incrível pela Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, explicada de maneira fácil e profunda. Clique no primeiro link na descrição e entenda a Bíblia de forma simples e fácil hoje mesmo. No capítulo anterior, vimos como a mentira destrói vidas. A mentira é um veneno que corrói a confiança e destrói relacionamentos. Agora, o egoísmo. Esse veneno é ainda mais insidioso. Esse monstro silencioso que se esconde dentro da gente e vai nos corroendo aos poucos, sem que a gente perceba. Em uma de suas cartas, o apóstolo João disse: "Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade." Nos preocupamos tanto com nossas coisas, nossos problemas, que esquecemos daqueles que estão desamparados e que precisam de uma mão estendida para se levantar. As pessoas pensam: aquele ali que está sofrendo do outro lado da rua, não é meu problema, alguém vai passar e ajudar. Mas essa atitude desagrada muito a Deus. De nada adianta dizer que é cristão se você não colocar os ensinamentos de Cristo em prática. O egoísmo é um câncer que corrói a nossa alma
nos afasta de Deus e do próximo. Precisamos combatê-lo diariamente. É hora de arrancar esse mal pela raiz. Vamos nos esforçar para sermos mais amorosos e compassivos. Terceiro pecado, a inveja. Esse é outro pecado muito comum em nossa vida, que devemos evitar. O apóstolo Paulo disse: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A inveja é um pecado muito grave, que também pode nos levar à ruína. Inveja é desejar ter o que outra pessoa possui. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada e chega até mesmo a odiar seu irmão porque ele tem aquilo que cobiça. E foi exatamente isso que ocorreu com Saul, que começou a ver sua vida e seu reinado serem destruídos quando passou a invejar Davi. O profeta Samuel narrou: quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão, e aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Nesta passagem, vemos que Saul teve tanta inveja da popularidade de Davi que ficou cego espiritualmente. As pessoas estavam comemorando a vitória do exército de Israel e honrando seu rei, porém, ele só conseguia enxergar o reconhecimento a Davi, que, naquele momento, era apenas um soldado. Repare que se a música dissesse apenas que Saul havia matado milhares, certamente ele ficaria satisfeito, pois era um feito muito expressivo. Mas diante das dezenas de milhares de Davi, o rei decidiu apenas comparar a grande diferença entre os dois. E assim, aos seus olhos, seu grande sucesso nas batalhas foi diminuído, como se um homem que é tido por matar 1000 nas batalhas tivesse feito pouca coisa. Um grande problema do invejoso é que ele não se contenta em ser excelente naquilo que faz. Ele quer ser o melhor e o maior. E se continuarmos a leitura do livro de 1 Samuel, veremos que depois desse episódio, Saul deixou a presença de Deus, começou a perseguir Davi e agir de acordo com suas emoções. E como resultado, teve sua vida e seu reinado destruídos. Então, não permita que a inveja feche seus olhos e te afaste da presença do Senhor. Prefira viver e andar pelo Espírito de Deus, pois só Ele é capaz de te manter longe do pecado. Em vez de ter inveja, escolha amar as pessoas e se alegrar com suas conquistas. Quarto pecado, a rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por coisas pequenas, não é verdade? Basta que uma oração não seja atendida, ou um sonho seja frustrado para que nos revoltemos e comecemos a murmurar e duvidar do poder e da bondade do Senhor. Mas saiba que esse é um pecado tão grave que o profeta Samuel o comparou à feitiçaria. Veja o que ele disse: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Deus odeia a rebeldia, a tal ponto que a Bíblia diz que, certa vez, ele enviou um grande castigo para os hebreus que atravessavam o deserto rumo a Canaã. No livro de Números 16, vemos que Corá, Datã, Abirão e mais 250 pessoas não queriam mais obedecer a Moisés. E Deus não gostou nada daquela atitude, pois a revolta contra Moisés significava revolta contra o próprio Senhor, pois ele é quem o havia escolhido. Então Moisés orou e depois disse a Corá: pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor.
Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. No dia seguinte, Corá e os 250 homens foram se encontrar com Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso. Mas só os sacerdotes podiam fazer isso. Então Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus amigos. De repente, o Senhor abriu um enorme buraco no chão e fez aqueles rebeldes serem engolidos por ele. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não obedecemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos completamente dos caminhos do Senhor. Mas a rebeldia é uma armadilha mortal que só traz problemas. Então, procure fazer a vontade de Deus e você estará seguro. Esses foram 4 pecados que desagradam a Deus. Eu sei que há muitos outros, mas quis focar neles. Se você os tem praticado, abandone-os o quanto antes. O Senhor te ama muito e Ele quer que você viva em comunhão com Ele.